o Washington, Milton Spinelli, monstro sagrado. E um abraço pro Neymar Margucci, o homem de Santo André. Esse é fera. Fera pra caramba, e tá torcendo muito pela Inter para a vaga da Série D. Acho que é muito importante. Amém, amém. Então vamos lá, Marcelo, explique, porque é o seguinte. Nós tínhamos a informação, o próprio presidente da Inter teria dito no final do ano que, quando a Inter fosse se apresentar, 4 de janeiro, ela já estaria no centro de treinamento. Isso não aconteceu. Por quê? Pois é, Edmar, vamos dar uns passinhos um pouquinho mais para trás, né? Vamos colocar lá para 20 de dezembro por aí. Daqui a pouco a gente coloca o vídeo que você fez. Alguns torcedores da Inter, empolgados, né, com a questão do CT, começaram a mudar as suas rotinas de exercícios. Andar de bicicleta, sair de um lado, vai até o horto, volta e tal. E aí veio um primeiro torcedor antes do Natal. Pilão, fui lá no CT. Cara, não vi um tijolo lá no CT. Falei, cara, tá fazendo as coisas. Ele falou assim, não, é que eu fui umas 5, 6 horas, poderia estar meio escuro, acabei não vendo, tudo direitinho. Aí foi um segundo torcedor. Falou assim, ô Pilão, eu entrei onde é o terreno lá. Cara, só tá perto do gramado. E aí, o que aconteceu? Cadê o vestiário? Cadê o vestiário? Não sei o que lá, tal. Aí comenta, aí fala com os amigos. Aí tem um fornecedor de um serviço da Inter que fala para um amigo que a coisa não saiu. Até que chegou 31 de dezembro, estava eu e você almoçando. Verdade. Falei assim, poxa, Edmar, tem algumas pessoas que estão perguntando sobre o CT. E juntos, né? Partiu de você, mas estávamos com o mesmo pensamento. Pilão, termina de almoço, pega o carro, vai lá no CT. Vai ver o que está acontecendo. E peguei o carro, fui até o CT. E constatei, realmente, eu entrei. Imagens, Vandão, vamos lá, agora sim. Eu filmei, tomei a liberdade de fazer uma filmagem, tiraram algumas fotos, tá? Esse daí é o campo de cima, tá, Edmar? Aí, para quem está acompanhando no YouTube. E agora, a parte de baixo, você pode ver que os dois campos estão devidamente recortados, né? Essa parte de terra, os dois campos de baixo. Então, tem a parte do treinamento, dos treinos, que você vê que os gramados eles estão separados, cortados, aparados e até com tratamento. O que eu fiz? 31 de dezembro, mandei uma mensagem de Feliz Ano Novo pro Lucas Andréia, mandei uma mensagem de Feliz Ano Novo pro Henrico e perguntei pro Henrico. Henrico, entrei lá no CT, passei, andei lá tirei umas fotos e tal. O que tá acontecendo? Pro dia 4 vai ter alguma atividade lá? E aí eu acho que é bom explicar algumas coisas que são importantes aí para torcedores, inclusive muitas coisas que foram faladas, né? Vamos refazer pedra fundamental da Inter. Para a primeira fase, que é o que o Lucas Andréia comentou, serão feitos telas, alambrado, cerca de 1 quilômetro, que é o cercamento do CT, mais a parte de segurança, gramado, tratamento e a parte de irrigação, terraplanagem e topografia do terreno e as estruturas físicas, que seriam vestiários, muros, estacionamento, estrutura para visitantes, jogadores e imprensa. Tá? Então essas aí são as fases que seria da primeira fase. Pilon, mas dia 4 de janeiro foi prometido tudo isso. Isso não é verdade. O que foi prometido para 4 de janeiro? Um gramado apto para treinamento, para os jogadores fazerem o treinamento lá. E uma estrutura móvel enquanto estava construindo os vestiários. Então, o que aconteceu, amigos? E estou com os prazos aqui e o que foi informado. Problemas ocorridos durante esse período. Chuva acima da média esperado e chuvas no período da tarde, começava às 17, 18 horas, e teve a fase que as chuvas começaram às 13 horas. Então, existe uma questão do gramado, o gramado não descansa, gramado encharcado, não dá para fazer a parte de tratamento do gramado específico. Segundo ponto que foi importante, falta de materiais e serviços de fornecedores contratados. Como? Materiais. PVC, lâmina de corte, muitas peças importadas, aço, que está faltando no mercado. E o que aconteceu? Os fornecedores com poucos materiais, o que fizeram com os preços? Subiram. E a Inter, que estava não negociando diretamente o pagamento, mas uma parte parcelada, né? E eu vou falar dessa parte financeira um pouco mais para frente, a Inter não era a prioridade. Quem apareceu com grana levou a parte.
Irrigação, só para ter uma situação, Edmar. Faltou conectores dos tubos. A Inter comprou todos os tubos, não tem conector no mercado. Muitos desses materiais importados. E tem um termo que foi bem interessante, isso daí eu fiquei sabendo de um fornecedor, tá? Então, o que a Inter de Limeira me falou, teve um fornecedor da Inter, que é um fornecedor de serviço do CT, que confirmou. Tempos de máquinas que ficaram parados por estarem sem matérias-primas para fornecer os insumos. Então, por exemplo, o fabricante tinha pouco insumo, ele falou, eu não vou gastar energia da máquina e tal, então o tempo de máquina ficou parado e não fez os insumos, tinha que chegar a uma certa quantidade. Então, a Inter fechou todos os contratos da primeira fase com todos os fornecedores, pagamento, prazo de pagamento, tudo certinho, porém, ficou refém de uma situação que nós estamos passando, que é uma demanda de materiais. Muitos que estão acompanhando, e vou citar dois torcedores. O Ricardo Bacan, que trabalha com produtos para bebês, não tinha produto na empresa que ele representa, né? E o Andrei, que é nosso amigo, que trabalha com telas, sim, não tinha material de telas. Ele ficou um bom tempo parado porque não tinha material. Então, infelizmente, a Inter sofreu com essa questão dos fornecedores. Outro problema, né? Então, assim, citando alguns exemplos que foram passados, tanto pelo Henrico quanto pelo Lucas. Traves. 30 dias para entregar. A Inter fechou o contrato das traves dia 24 de novembro. Então ia ser entregue as traves 24 de dezembro. Só que o fornecedor falou que não tinha material. Então o prazo de entrega de 30 dias virou 60. Então as traves vão chegar, na previsão, 24 de janeiro. Então a Inter, infelizmente, teve um problema de fazer as ações. E aí, Edmar, o que é o mais importante? Não teve problema no fornecedor de alambrado, fornecedor de tela. Então, do que adianta colocar um trator para fazer, por exemplo, a terraplanagem, colocar algumas coisas, se o terreno não estava devidamente cercado, para a segurança, para não perder materiais, para não perder alguns fatores. Um terceiro fator que tanto o Henrico quanto o Lucas fizeram questão de mencionar, mas não, culparam indiretamente, foi a questão da vaquinha virtual. A vaquinha virtual arrecadou R$9 mil por enquanto. 7 mil de um único doador. Teve um único doador que foi lá, R$7 mil. Os outros 2 mil foram pingados de outras pessoas. Não vou falar, eu sei quem foi o doador individual, não vou expor aqui. Empresário? Ele é um empresário e não vou expor o nome dele. Foi uma doação individual. Leonino, de muito tempo. E aí, o que aconteceu? Não decolou. O que a vaquinha virtual ajudaria? Ajudaria a acelerar o processo. Por quê? Porque a Inter tem nas fases, tá? Eu até fiz questão de anotar as fases aqui, Edmar, de fazer, né, o CT. Era, primeiro, secar o terreno garantindo segurança ao patrimônio. Segundo, cuidar do gramado. Terceiro, cuidar da terraplanagem do terreno. Quarto, as construções estruturais físicas, né? Então, eram esses 4 estágios. Então, a Inter tinha um planejamento financeiro para cada um desses estágios. O gramado já está negociado, a parte de alambrado já estava fechada. Então, assim, de nada adiantava acionar uma coisa se não dava para fazer outra. Então, vamos cuidar do gramado, mas não dá para fazer as obras de irrigação, porque não tinha os conectores. E a primeira fase, muita gente, inclusive, comentou, essa fase ela foi feita com dinheiro da Inter. Aproximadamente R$450 mil. A Inter tem o dinheiro? Tem o dinheiro. Com a vaquinha virtual, se viesse um valor grande, ela poderia chegar para todos esses fornecedores que cobraram preços mais caros, a prioridade de negociação da Inter melhoraria e muito. Então, e uma coisa que o Lucas e a Andréa falou, né, e eu uso muito disso, é a questão da prudência. Então, se não tem nem o cercado, para que vai fazer irrigação do gramado? Para ter problema de invasão do terreno. Eu entrei dia 31 lá, Edmar, ninguém me parou, ninguém me viu. Coloca de novo, por gentileza, Vandão, para a gente ver as imagens que o Marcelo fez e as fotos também. Então, o que ocorreu? Para o dia 4 de janeiro, que era para oferecer um campo em condições para treinamento, a única coisa que foi feito no período foi feito o corte e o tratamento dos 3 gramados. Tá? E o terreno é bom, hein? O terreno é bom, o terreno é muito bem feito. E assim,
eu quero deixar bem claro para os ouvintes, eu sei que todos respeitam, inclusive, o que a gente faz, a gente não especula. Eu estive na Pedra Fundamental. O Lucas e o Henrico, estava o Zanon, inclusive tem uma placa, Edmar, de uma obra com recurso do BNDES. Então tem uma obra de revitalização do horto florestal que vem até recurso do BNDES. Para esse processo da Inter, precisa de algumas aprovações. Inclusive um aditivo nesse contrato do horto, porque o CT faz parte do horto, teve que ter um aditivo na obra nacional que veio recurso para ter aprovação para vir para fazer as adaptações do CT. Até então, quando veio a obra do governo para fazer a revitalização do horto, não tinha o CT da Inter até Perfeito. então. Então, esse aí é um detalhe importante. Existem também aprovações legais para poder fazer. Então, muita gente me perguntou. Então, assim, vou responder algumas perguntas que muitos dos torcedores escreveram para mim, escreveram para o Lucas, escreveram para o Henrico. Pô, mas foi prometido para 4/1 tudo. Não é verdade. Foi prometido o campo 4/1 e até o final de janeiro a estrutura dos vestiários. Tá? Aí a Inter teria um mês até o campeonato, ao início do campeonato, para fazer o rodízio dos campos. O Henrico falou para nós, inclusive na entrevista que eu fiz com ele, que era importante o rodízio dos gramados. Até porque a Inter vai fazer a pré-temporada em Sorocaba. Exatamente. E aí tem um detalhe importante e foi dado novos prazos. O Henrico passou para mim os prazos. Então, torcedor leonino, vamos falar de estimativa, não vamos pensar em chuva e tal, porque teve um torcedor, inclusive, é amigo, mas engraçadinho. A culpa de tudo é do Lucas. Realmente, a culpa do Lucas é da chuva, é de São Pedro. O Lucas não está sabendo negociar com São Pedro. Vai pro Nordeste lá, Lucas, levar então chuva. Esse aí que é o ponto. Então, Henrique, tem que negociar lá em cima. Sim. Então, o que ocorre? Gramado apto para treinamento. E aí tem o termo correto, gramado. Por quê? A Inter vai dar prioridade para cuidar da parte de irrigação ou do gramado de cima. Aí vai depender de peças, vai depender de serviço, vai depender de material que vai chegar. Ou eles vão fazer da parte de cima, ou eles vão fazer dos dois gramados de baixo inicial. Prazo para entregar um gramado para treinamento, 21 de janeiro, tá? Com a chegada das traves. As traves estão previstas para o dia 24, chegar automaticamente no dia seguinte, a Inter tem um campo apto para isso. A trave vai ser igual a do Limeirão? Vai ser a do Limeirão tem que ter aquela exigência. É o mesmo padrão, tá? Então, assim, a Inter vai ter um campo principal, que é muito provavelmente de maré o campo de cima, Sim. onde vai ficar a estrutura dos vestiários. E os dois campos de baixo vão ser campos auxiliares para esse rodízio, que futuramente serão para as bases, as categorias de base da Inter. Então, o que vai acontecer? O campo de cima, muito provavelmente, vai ser uma réplica do campo do gramado do Limeirão. Existe um gap entre 4 de janeiro, né, que seria o gramado estar pronto, com a estrutura de vestiários. O que a Inter ia fazer? Essa primeira semana a Inter não está treinando em campo, ela está fazendo exercícios, exames, testes cardíacos, Exato. testes de fisiologia. Então, basicamente, isso aí é situações internas. Então, a Inter não ia usar uma semana. Então, esse prazo do dia 4 mudou para o dia 25. Então, nós estamos falando de um delay de 3 semanas, né, de informação. E do dia 4 até o dia 25, né, que era quando era o primeiro prazo, a Inter ia ter uma estrutura provisória para os jogadores, a parte de alimentação e tal. Muito provavelmente os jogadores usariam para até tomar banho, parte de vestiário, usariam a estrutura do Limeirão. Eles pegariam o ônibus e voltaria, que nem eles fazem quando eles treinam fora do Limeirão. Então, para os vestiários, tem uma estimativa para o dia 20 de fevereiro, quando retornar da pré-temporada de Sorocaba. Ok. Existe a possibilidade de alteração de prazos dessas questões do período de Sorocaba, talvez um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, alguns dias a mais, tá? A Inter vai manter a estrutura do rodízio dos gramados. A Inter treinaria sim no Limeirão, era um dos lugares que a Inter ia treinar.
Porém, com esse atraso do gramado, tendência é que tenha mais treinamentos no Limeirão. Certo. Mas tem também os outros gramados de Limeira também. Então, o que foi falado de 4/1, que era um campo apto, não era a estrutura completa. Isso eu sei porque eu estava lá na Pedra Fundamental, o Lucas comentou isso, tá? Muita gente comentou comigo, mas a vaquinha, eles estavam dependendo da vaquinha. Não é que eles estavam dependendo da vaquinha. Uma coisa é, você está negociando com cartão de crédito, você negocia parcelado. Se você recebe uma receita antecipada de uma ação de torcedores, você melhora o seu poder de negociação. Então você acelera o processo. Então basicamente é isso. E tem uma coisa, até eu vou permitir, eu falei com o Henrico e falei com o Lucas, tá? Muitos dos torcedores têm o contato dos dois. E muita gente... uma coisa é a gente falar da educação que a gente está falando aqui. Teve torcedores que foram mais pesados. Então não vou falar quem é que me falou dos dois, mas ele falou o seguinte, falou que promessa quem faz é político. Eles buscam fazer projetos e gestões. Então eles são gestores. Eles não são pagadores de promessa. E outro recado que eles comentaram também é o seguinte, o CT da Inter não é o CT do Pilon, não é o CT do Edmar, não é o CT de qualquer torcedor. Não é o CT do presidente, não é o CT do CEO, não é o CT do Carpini. É um patrimônio para o futuro do clube. É um nome patrimônio. Então, os torcedores, é claro, frustra os torcedores, Edmar, porque existe uma coisa que foi prometida, uma coisa para o dia 4. Porém, do dia 4 virou para o dia 25. Virou 3 semanas. Tá? Então, até os dois colocaram para mim à disposição, falou assim, se tiver algum torcedor que estiver reclamando, eu coloco à disposição o fornecedor da trave para confirmar que era 30 dias que virou 60. Verdade, os torcedores aqui, a gente passa os contatos, né? Então, assim, ninguém quer... E assim, o CT, Edmar, era claro, é uma apresentação, é uma estrutura. A Inter não tem nem time formado ainda, então os jogadores agora estão sendo anunciados. Então... pouquinho mais de paciência do torcedor. A Inter está trabalhando. Recebi tanto do Henrique quanto do Lucas, por sinal, Edmar, agradecer as informações, perguntei para eles tudo, eles me responderam tudo. Falei, eu preciso dar uma satisfação, porque no dia da Pedra Fundamental eu entrevistei vocês, tem a questão do dia 4. Então, tem muito torcedor que veio dia 4, porque nós falamos dia 4, porque a diretoria falou dia 4. Então as coisas estão encaminhando, vai ter CT, né? Vai ter CT, essa diferença de 3 semanas. Então, para o dia 25, ou vai estar pronto o gramado de cima, ou os 2 gramados de baixo. E para o dia 20 de fevereiro, 20 de fevereiro, está pronto a estrutura dos vestiários. Então, confirmando aquilo que eles falaram. Tirando qualquer fator externo, não é financeiro, contrato tudo fechado. A Inter terá um CT, na estreia do Paulistão, a Inter terá um CT de treinamento para a opção, né, para esse rodízio de treinamentos. Marcelo Pilon, meus parabéns. Você sabe que, olha, é difícil, o assunto é complicado e você deu um show de explicação. Parabéns, eu não esperava outra coisa, porque eu pedi para você naquele fim do ano, eu falei assim, olha, Marcelo, entra de cabeça no centro de treinamento, passe tudo o que está acontecendo. Porque você explicou, né, corretamente. E assim, Edmar, você recebeu muitas informações, eu sei que o Igor Sedano também recebeu perguntas, né? Então, assim, era a nossa obrigação poder levantar. Mas muito então, bom. Na hora que eu levantei o assunto, os dirigentes da Inter em nenhum momento negaram a informação, tá? Não quiseram negar, contaram toda a questão da cronologia, existem explicações. Então, assim, torcedor, para quem conhece um pouco, e aí conversando com um amigo, inclusive, que trabalha com jardinagem, né? Ele falou assim, pô, não dá para cuidar do gramado assim. Até ia poder comprometer o trabalho que tem da questão da irrigação. Então, é um fator, o que é 4, né? Está estimado hoje para o dia 25. Parabéns, Marcelo Pilon, a nossa reportagem investigativa, o nosso Roberto Cabrini do Pimba nos Esportes. Muito obrigado, Marcelo Pilon. Todo esse trecho
do Marcelo explicando sobre o centro de treinamento da Inter. Esse trecho estará amanhã no meu canal do YouTube, Edmar Ferreira Pimba Narrador. É só você se inscrever. O que tem de melhor no nosso programa eu sempre pinço e coloco lá no meu canal, tá bom? Vamos com o Dr. Marcelo Beraldo, são 19 horas e 52 minutos. Tem a dica sempre do Dr. Marcelo Beraldo.